Olá, me chamo Paula, sou estudante de Artes Visuais, graduação e licenciatura da Faculdade Uninter. Eu estou na última fase e o intuito de fazer esse vídeo é apresentar um projeto educacional em artes visuais voltados para a técnica de pintura aquarela. Então, a partir desse vídeo, eu quero apresentar os materiais básicos que a gente precisa para começar a pintura, bem como o nosso primeiro contato com as tintas, com os pincéis e como funciona, né, a técnica aplicada em diferentes texturas. Então, nesse primeiro momento, eu quero apresentar para vocês os tipos de materiais que a gente tem que ter, né, para fazer essa oficina. Muitas vezes esses materiais estão já disponíveis em casa, ou são materiais que a gente consegue encontrar facilmente em papelarias ou até mesmo através da internet. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar os tipos de tinta. Existem cartelas escolares que são básicas e de fácil acesso e possuem um custo muito baixo, né, caso você queira adquirir. Às vezes esses estojinhos, eles estão disponíveis já em casa, eles são solicitados em listas de material escolar infantil. Para quem está começando, é muito bom, porque daí a gente começa a ver como funciona a tinta em mistura com a água, né? Então esse aqui é um estojinho bem simples, o primeiro estojinho que eu adquiri. Outras opções de tinta também são tintas em bisnagas. Então, existem diversas marcas, né? Marcas escolares, marcas com intuito de estudo e marcas profissionais. Essa daqui é uma marca intermediária. Eu sugiro que a gente tenha pelo menos essas 3 cores no primeiro momento, e é isso que eu vou ensinar para vocês. Com a mistura dessas 3 cores primárias, a gente consegue resultar em uma cartela, em uma gama de cores, né, muito maior. A gente não precisa comprar todas as cores disponíveis, né? Com essas 3 cores a gente já consegue fazer um trabalho bem legal. É necessário também, se você quiser, adquirir um godê. Godê é onde a gente dispõe a água e as tintas. Então, aqui eu já coloquei algumas tintas que eu tenho, né, outras cores. E como ela é em bisnaga, eu acabo colocando nesses compartimentos, deixo ela secar. Quando eu quero utilizar a pintura, eu só acrescento água e consigo fazer as misturas. Para pintura em si, existem alguns formatos de pincéis, né? Não necessariamente precisa ser esse formato de pincel, é o que eu tenho porque eu me adapto melhor. Então, o que eu indico é pelo menos um tamanho 4 ou um tamanho 6, que são esses menorzinhos, e acaba sendo mais fácil da gente utilizar a tinta, né, e mistura com a água, o controle ele fica muito melhor. E tem esse aqui também, que é formato língua de gato. Esse aqui é chanfrado, que tem a ponta mais quadrada, né? Que também facilitam esse primeiro contato. A tinta aquarela, ela possui uma característica de ser utilizada sempre em contato com a água. Então, é muito importante que o tipo de papel que a gente escolha para pintar não seja um papel comum. Se for uma folha de sulfite branca normal, dessas que a gente tem em casa, a folha ela vai ficar enrugada em contato com a água e o desenho ele não vai ter aquele formato, né, de translucidez que a gente procura. Então essa daqui é uma opção, ela é da marca Canson e ela tem 300 gramas, é um papel de 300 gramas. Esse daqui tem um formato A5, ele é um formato a metade de uma folha normal. Existe também opções de formato grande, então fica a critério do estudante. Não precisa necessariamente ser em formato de caderno, para mim facilita, mas você pode comprar folhas avulsas também para experimentar nesse primeiro contato. Então a folha ela é bem grossa, em contato com a água ela não enruga.
e você consegue, né, manusear a água com a tinta e o seu desenho ele fica com um aspecto bem mais técnico, digamos assim. Precisamos de um copinho com água. Você pode usar o que você tem na sua casa. Costumo utilizar esses de vidro, mas se você tiver uma bandejinha de plástico, esse daqui é uma de iogurte que eu costumo guardar, ou até um potinho que você tem a tampa, você consegue também levar para outro lugar. Alguns artistas também costumam usar latinhas, porque elas acabam fluindo melhor em contato com a água, com a tinta, também é bem legal. E é um material reciclado, você consegue normalmente ter em casa, né? Um paninho para você limpar o excesso de tinta do seu pincel. E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, como técnica úmida, técnica seca, técnica mista. A gente vai fazer alguns experimentos com sal, com álcool, até com um canudinho. E a gente vai ver como se comporta, né, a tinta em contato com a água ou não e como ela se comporta em contato com o papel. Eu vou demonstrar também para vocês como é importante, né, a gente, através das tintas que a gente possui, a gente às vezes olha uma bisnaguinha e enxerga essa cor. O número dessa cor é laca. E às vezes não necessariamente ela vai ser desse tom. Então, fazendo esse teste de cores, ou assim, que são as cores cruas, né, que eu possuo aqui em casa, a gente consegue identificar se com mais água ou menos água ela acaba ficando mais translúcida e se é o tom que você deseja alcançar para o seu desenho. Então, iniciando a nossa parte prática desse projeto educacional, eu tenho aqui uma cartelinha de cores que eu já tinha pronto. Então, falando de cores primárias, nós temos o amarelo, nós temos o azul e o mais próximo do magenta que eu possuo é esse tom aqui. Normalmente na escola a gente entende que cores primárias seriam o azul, o vermelho e o amarelo, mas em se tratando de pintura, né, a gente costuma utilizar o magenta para essa mistura primária das cores, chegando às cores terciárias. Então é isso que eu vou mostrar para vocês no primeiro momento, como a mistura dessas três cores trabalham entre si, formando outros tons para que a gente não tenha que comprar uma cartela de cores tão grandes. Então, primeiro de tudo, no nosso papel, aqui eu já tinha feito uma definição, mas a gente vai trabalhar de uma outra forma. Aí no godê eu já tenho aqui um pouco da tinta do magenta, do azul e do amarelo. Nossa aguinha, a gente vai separar o pincel que a gente vai usar. Nesse primeiro momento eu vou usar o pincel número 8. Então a gente acrescenta um pouquinho de água nas cores. A gente traz então para um outro espaço do nosso godê. Lembrando que se você não tiver um godê, você pode usar um potinho de plástico, uma latinha, dá para usar o que você tiver em casa. Um amarelo, um magenta. Sempre lembrando de lavar o pincel quando a gente troca a cor, porque a gente sabe e a gente vai trabalhar isso, né, que com a mistura das cores a gente acaba chegando num outro tom, pode não ser o esperado. E o azul. Pegar um pouquinho mais de água.
Então, aqui temos as 3 cores que vamos utilizar nesse primeiro momento. Então, pra gente conseguir, nesse primeiro contato com a tinta, a gente vai ver como ela trabalha no papel antes de misturar elas. Lava bem o teu pincel, tira o excesso de água, molha o pincel na tinta e a gente faz um pequeno quadrado na ponta do teu papel. Tem um pouco de água em excesso, então com o próprio pincel a gente consegue tirar essas barrigadas que formam, permitindo que a tinta ela fique translúcida, né? Essa é uma característica, na verdade, da tinta aquarela e aquilo que a gente procura. A gente procura que ela seja mais translúcida do que opaca. A opaca ela acaba se aproximando com a tinta guache e uma característica da tinta aquarela é ter essa luminosidade. Agora a gente lava mais uma vez o pincel, retira toda a tinta azul. A gente vai para a próxima cor. A gente tem o vermelho, o magenta. Para tirar com o pincel mais seco essas barrigadas que formando essas manchas, que é um resultado esperado da aquarela. E agora a nossa terceira cor. O amarelo. Então, esse primeiro contato a gente consegue, né, perceber que na folha seca, como a tinta vai trabalhar, né, em contato com o papel, a gente consegue identificar que quanto mais água, mais translúcida ela fica. E agora a gente vai ver como que elas se transformam quando a gente mistura. Então, primeiro o azul. O azul, a gente puxa uma perninha para baixo. Vamos ver em contato com o vermelho. A gente faz um outro quadradinho aqui. E vai levando essa aguinha da barrigada que ela forma em contato com a tinta azul. A gente puxa mais uma perninha do vermelho aqui pra cima. Vamos lavar o pincel. Fazer uma mistura desse magenta com amarelo, que se aproxima ao tom de laranja. A gente pega mais um pouquinho do azul. Vamos aproximar esse azul do amarelo. Com a intenção da gente encontrar um tomzinho de verde.
Então, assim, existem diversas formas da gente trabalhar, né, com esse círculo cromático que a gente acaba formando as cores secundárias e terciárias. Quando o papel ele seca, a gente consegue identificar melhor essas nuances que se formam. Então, aqui o azul com o amarelo a gente espera encontrar o verde, um tom de verde. Amarelo com o magenta a gente encontra um tom de alaranjado. E o magenta com o azul a gente encontra um tom roxo. Outra forma da gente poder experienciar esses tons é no próprio godê a gente misturar as cores. Então, por exemplo, vou pegar um pouquinho desse azul, pegar um pouquinho mais, deixar mais pigmentado, trazer um magenta, misturar os dois numa parte do teu godê. Aqui a gente já consegue identificar um tom de roxo. Molha o pincel, acrescenta um pouquinho mais de água e faz o teste. Ah, mas eu gostaria de um tom um pouco mais escuro, um pouco mais puxado para o azul. Pego mais azul, acrescento a minha mistura. Um tom um pouquinho mais forte. A gente pode fazer isso com todas as cores. Então, amarelo, um pouquinho de amarelo. Um pouquinho de magenta. E a gente encontra um tom de laranja. Um pouquinho do azul. Um pouquinho do amarelo. A gente encontra um tom de verde. Então, na medida que se acrescentam as cores misturadas umas às outras, a gente vai encontrando esses tons, e esses tons eles conseguem ser trabalhados entre si, formando então cores secundárias e cores terciárias que se combinam, certo? Aqui nesse formato de papel, eu trabalhei com o papel seco, eu não acrescentei água no papel. Então agora a gente vai ver como a tinta trabalha num ambiente úmido e num ambiente misto e seco. Então agora nessa próxima parte eu vou demonstrar como é que a tinta ela trabalha num ambiente já úmido, num ambiente misto e num ambiente onde a gente não acrescenta água. Então a gente pega o pincel. Eu fiz círculos já pra gente delimitar a área que a gente quer trabalhar. A gente acrescenta água. E a gente traz a tinta. Então, a tinta aquarela, ela tem por característica esse movimento muito rápido em contato com a água. Então, eu consigo colocar um pouco mais de cor ou trazer o pigmento até o local onde eu quero que ele alcance. A gente consegue identificar também a questão da sombra e da luz. Então, aqui onde eu iniciei o meu desenho, o desenho, né, a pintura, ela tá um pouco mais escura.
Posso levar ainda a tinta, como se a luz ela tivesse posicionada nesse canto, permitindo que esse ambiente fique mais claro e esse mais escuro. Então, com a aquarela a gente consegue trabalhar facilmente, né, a questão de luz e sombra quando a gente tá trabalhando um desenho. É possível também que você espere secar um pouco, e daí você pode misturar outros tons, alcançando, né, uma mistura de cores. Então, se nesse canto eu quero um tom de azul um pouco mais roxeado, se eu quiser alcançar de repente um vermelho nesse outro canto, eu acrescento tinta aos poucos, fazendo com que a própria passagem do pincel, de maneira bem delicada, forme esses borrões que são esperados com a pintura aquarela. Posso acrescentar mais tinta. E observar como a tinta se movimenta no papel. Já a técnica mista, como o próprio nome diz, a gente trabalha metade com a tinta seca, metade com o papel seco e metade com o papel úmido. Então a gente consegue, por exemplo, molhar apenas uma parte do papel e criar alguns espaços apenas com água pra gente ver como a tinta se movimenta. Então, aqui a gente deixa a tinta se movimentar somente aonde o ambiente está molhado. Então, eu acabo delimitando alguns espaços para que a tinta possa trabalhar. Dessa forma, quando eu estou trabalhando um desenho com áreas delimitadas, eu espero essa primeira parte da tinta secar totalmente, para depois iniciar um outro tom, quando eu não quero que esses tons se misturem. Então, se você observar, a tinta ela só trabalha aonde eu molhei o papel. E a técnica seca, como eu havia demonstrado antes, a gente acrescenta o pigmento somente com o pincel um pouco molhado. Então, a gente alcança tons mais fortes. Se eu, por exemplo, não pintar mais, só pintar essa parte, ele se acaba, mas eu posso ir levando a tinta até onde eu quero. A gente consegue identificar que existe menos luminosidade. Dessa forma, digamos que é um pouco mais desafiador de trabalhar com a tinta. E se você identificar como o papel ali acaba sugando muito rápido a água, os borrões, eles aparecem com mais facilidade. Então, acaba ficando um pouco mais de pigmento em determinadas áreas. Por isso que a maioria dos artistas acaba preferindo trabalhar num ambiente úmido, onde existe mais luminosidade, do que num ambiente seco,
onde os borrões, né, eles se apresentam com mais facilidade e de repente você não alcança o resultado esperado do seu trabalho. Então é isso. Existem algumas técnicas, né, que podem ser trabalhadas e o ideal é que a gente sempre experimente como a tinta ela trabalha no papel. É muito legal, assim, nesse primeiro momento, em contato com a pintura, observar sem medo de acertar ou de errar e ver como a sua mão, o peso da sua mão, a quantidade de água, como isso interfere no tom que você deseja alcançar, antes da gente querer alcançar a perfeição. Então, o intuito desse projeto realmente é que você se identifique com a pintura aquarela no primeiro momento, para depois você iniciar as suas pinturas, alcançando assim o resultado esperado. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você venha a praticar qualquer uma dessas atividades propostas, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu endereço de e-mail. Você pode me mandar a foto das atividades realizadas. A gente pode trocar um pouquinho de informação. Caso de dúvidas a respeito dos materiais que são necessários ou até mesmo como funciona, né, a pintura aquarela, eu fico à disposição e até breve!